Segundo ponto de fogo estranho. Música. A função da música no culto é preparar o espírito para a adoração. Criar um ambiente de reflexão, santidade, preparando a mente para ouvir a palavra de Deus. A música no culto não deve buscar excitar as emoções do adorador. Em Evangelismo, página 611, diz: a verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional. No livro Música da Igreja, Daniel Planck disse: o cântico de Moisés é uma resposta de adoração pelas qualidades e pelos atos divinos. Para Israel, Deus era o seu cântico e um motivo de louvor. O cântico de adoração baseia-se em quem Deus é e no que Ele faz e fez. Nunca deve ser centrado no homem. A divisão sul-americana publicou um documento que fala a respeito da filosofia adventista do sétimo dia com relação à música. E diz lá: a música não é moral nem espiritualmente neutra. Os hábitos e a cultura não são guias suficientes na escolha da música. Ou seja, não adianta você dizer: não, eu vou tocar um sambinha, mas eu vou pôr Jesus no meio. Ou eu vou tocar um rock e colocar Jesus no meio. Não, porque a música em si, ela não é neutra. Se eu falar agora para vocês Rolling Stones, se eu falar Bach, se eu falar Chitãozinho e Chororó, se eu falar Anitta, nós associamos esses nomes a estilos musicais: rock, clássica, sertaneja, pop, reggaeton, funk, carioca. Esses estilos musicais têm o seu ambiente próprio, com os quais estão associados, e são considerados impróprios quando fora do contexto. Uma igreja, um circo, um velório, uma balada. Todos têm o seu próprio sentido, a sua atmosfera, comportamento e característica musical do ambiente. É impróprio ou fora de contexto ouvir uma música de funeral num circo, ou uma música de balada num funeral. É impróprio. Portanto, é impróprio ouvirmos músicas com roupagem sacra, mas de estilo popular, em um culto de adoração. É impróprio. No livro Cristãos em Busca do Êxtase, Vanderlei Dolores diz o seguinte: hoje, grande parte das igrejas protestantes aderiu ao estilo carismático de louvor e culto. O uso de estilos musicais populares na adoração é parte essencial do movimento carismático, com sua ênfase na emotividade festiva e um culto caracterizado pela informalidade. O sermão, o tempo do sermão, ele é suprimido, ou seja, você não tem tempo para falar o que você estudou, em proveito do louvor. Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38, diz o seguinte: Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Deus convida seu povo que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar os conselhos. Se eu conseguir com que vocês saiam daqui hoje e vão ler a respeito disso, eu já estou muito satisfeito. Hoje muitos seguem ignorando as instruções divinas e continuam fundamentando seus conceitos e valores na própria opinião, nos gostos pessoais, nas ideias de pessoas influentes ou nas práticas das maiorias. Mas eu vou citar pastor Ted Wilson, no Adventist World, em setembro de 2011, diz o seguinte:
embora tenhamos diferentes culturas na Igreja Adventista e perspectivas em relação à música, é importante que não permitamos que músicas contemporâneas e não religiosas se infiltrem na igreja, de modo que não vejamos nenhuma diferença entre o que ouvimos no rádio e na igreja. Se você ouvir na igreja uma música que você não consegue diferenciar se essa música é da igreja ou do rádio, Ted Wilson, ainda na pregação na Conferência Geral em 2013, diz o seguinte: resistam aos estilos de adoração e música que estão mais centrados no entretenimento do que na humilde adoração a Deus. Se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou uma casa noturna, ela deve permanecer lá, no concerto de rock ou na casa noturna. Qual o papel da liderança da igreja? Ezequiel 44, 23 diz o seguinte: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ellen White, no Grande Conflito, página 509, diz o seguinte: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo à igreja. Hoje, às vezes, a gente tem a impressão que a gente tem que fazer as coisas, sobretudo quando a gente quer buscar o pós-moderno, que a gente deve fazer no estilo, não é? O mais parecido possível com o que eles estão acostumados. Mas eu vou repetir. O Grande Conflito, página 509. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo à igreja.